Que momento maravilhoso estarmos na casa do Senhor, onde o mundo sem entendimento comemora o nascimento de Jesus de forma errada. Mas nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os anjos e os pastores. Estaremos lendo aqui no capítulo 2 de Lucas, versículo 8 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E então foram apressadamente, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Quero repetir o versículo 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, diante da tua palavra, estamos aqui, Senhor, ao abrir a boca e ouvir, conceda-nos misericórdia e graça, ao expor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os anjos estavam tomando conta do seu rebanho nas vigílias da noite. De repente, veio sobre eles a glória do Senhor, o cercou de grande resplendor. Não podemos imaginar tanto brilho, tanta glória, tanto esplendor, que os pastores ficavam apavorados, ficaram com muito medo. Isso aconteceu também no passado, quando Deus se manifestava em glória para os pais de Sansão. Deus se manifestou em glória para Moisés, mandou tirar o sapato dos pés, que o lugar é santo. Deus apareceu a Abraão, a muitos homens de fé do passado. Isaías sentiu a sua perdição. Ai de mim, que estou perdido, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, também teve uma grande visão e ficou assombrado. O profeta Daniel também teve visões da noite. Muitos homens tiveram visões de grande esplendor e caíram como morto. Apóstolo João, quando viu a glória de Jesus, caiu como morto aos seus pés. E quando os anjos, nas vigílias da noite, cuidavam do seu rebanho, se manifestou essa glória. E aqui no versículo 10, os anjos disseram: não tenham medo,
porque aqui vos trago grande notícia, grandes novas, de grande alegria, que será para todo o povo. O Evangelho é para todo o povo. Jesus veio para os asiáticos, africanos, europeus e americanos. Todo o planeta Terra recebeu o presente de Deus, o maior presente de Deus, lá em Romanos 8:32, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? O cristão é a única pessoa satisfeita nessa vida, com muito ou com pouco, porque a satisfação plena, a satisfação da alma, do coração, depende da comunhão que o homem desfruta com o Senhor, o Salvador. E veja aqui no versículo 11, os anjos disseram para os pastores, na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém. Jesus nasceu em Belém, Davi nasceu em Belém, e a palavra Belém significa o quê? Casa do pão. Isso já representava que quando Jesus começou os seus ensinos, disse para os seus discípulos e para a multidão, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia não é para saber, a Bíblia é para se alimentar. Tem passagens de fácil interpretação, passagens de difícil interpretação, mas tudo que se lê na Bíblia deve ser lido como alimento espiritual para a vida espiritual. Para o homem natural, o pão se compra na padaria, mas para o homem espiritual, ele não se satisfaz com o pão natural. É isso que nesse Natal as pessoas naturais continuam insatisfeitos. Há uma insatisfação, uma falta de realização no coração do homem que não desfruta de comunhão com Deus. E nós aprendemos nos evangelhos e na vida cristã que nós não podemos orar apenas em momentos de dor, de aflição, de necessidade, buscar socorro em Deus na hora do perigo. Não, devemos constantemente ter ansiedade pelo Senhor, porque nada mais satisfaz do que a alma respirar. A oração e a meditação e o temor a Deus e a adoração a Deus nada mais é do que a respiração da alma. E nós vemos aqui um casal respirando profundamente espiritualmente. Aleluia! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Foi soprado em nós o segundo fôlego. Jesus, quando ressuscitou, lá em João capítulo 20, verso 22, e Jesus soprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E nós temos o segundo sopro, que é o Espírito Santo, que nos faz adorar. Martinho Lutero disse: quando estou lendo a Bíblia, estou adorando a Deus. Quando estou escutando a Bíblia, estou adorando a Deus. Mas aqui no verso 11, na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador. Interessante a linguagem bíblica.
Essa palavra Salvador também tem no Velho Testamento, Isaías capítulo 63, outras partes históricas do Velho Testamento, também aparece a palavra Salvador. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. O que é salvar? É livrar, é tirar do perigo. Nós estamos em perigo de perder nossa alma no abismo. Deus mandou um Salvador para nos tirar do perigo, nos levantar. Ele é o nosso Salvador, aquele que livra do pecado. Que mais? Que é Cristo, o Senhor. Então, os anjos disseram aos pastores: lá em Belém nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E a Bíblia fala lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, não fala Salvador, assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como? Enraizado, sobreedificado, abundando, transbordando em ações de graças. Colossenses 2,7. Como é que você recebeu o Senhor Jesus? A gente recebe o Senhor Jesus, às vezes com pouco entendimento de teologia, porque começamos do zero, porém, com o passar do tempo, o discipulado, o aprendizado, Cristo vai sendo enraizado no nosso coração, enraizado profundamente pela palavra. Isso vai gerando em nós uma edificação superabundante em ação de graças, porque o prazer do crente não está na alegria do mundo, está em render ações de graça. Aleluia! Ou não? Eu falei para muitas pessoas hoje, na sexta-feira à noite, vê se vocês façam pelo menos uma leitura do nascimento de Jesus. Nós não lemos aqui. O nascimento de Jesus vai de Lucas 2, de 1 a 7. Mas nós estamos lendo do 8 ao 17, que é os anjos e os pastores. Então os anjos falaram: lá em Belém nasceu o Salvador. E os pastores foram lá e viram. Eles falam assim no verso 15: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Que coisa, hein? Estavam na vigília da noite, e às vezes é na vigília da noite que Deus aparece. O versículo predileto do meu pai, que partiu para a glória, Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente. A Bíblia diz que Zaqueu, quando Jesus veio em cima da árvore: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com muito prazer. Em algumas versões diz, e recebeu Jesus gostoso, abraçou o Senhor Jesus. Assim devemos fazer, abraçá-lo pela fé e nunca mais soltar. Vamos até Belém. E foram apressadamente, encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita.
Quando os pastores viram o menino ali na cocheira de animais, numa manjedoura, os hotéis estavam tudo lotado, não tinha lugar para ele nascer. Nasceu ali na cocheira dos animais, uma manjedoura. O que aconteceu? O coração dos pastores ficaram contagiados, vibrando, com muito vigor e alegria, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino. Começaram a falar para todo mundo que os anjos mostraram aquele menino, que é o Senhor, que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Conselheiro, que é o Deus forte, o maravilhoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Esse menino, mas o tema da mensagem qual é? Por que ele nasceu? Se Jesus não tivesse nascido, não poderia ter pago o preço do meu pecado na cruz. Se Jesus não tivesse nascido, menino e crescido em Nazaré, existe até uma polêmica que diz: onde estava Jesus dos 12 aos 30 anos? Porque ele começou o seu ministério na Galileia com 30 anos, percorrendo toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando na sinagoga e curando os enfermos. Ele começou o ministério com 30 anos. Mas muitas pessoas indagam: onde estava Jesus dos 12 aos 30? Uns dizem que ele estava na Índia, em outro lugar, tudo para duvidarem da Bíblia. Mas eu digo onde ele estava: em Nazaré. Em Nazaré. Mas como Jesus era judeu, aos 6 anos de idade, memorizava as Escrituras e aprendeu o ofício de trabalho. Como seu pai era carpinteiro, ele desenvolveu essa profissão em Nazaré. Jesus, o carpinteiro. Eu li um livro de um homem que era ateu na universidade. Ele veio se converter quando leu na Bíblia sobre a ressurreição. E esse homem escreveu um livro com esse título: Jesus mais do que um carpinteiro. Jesus é mais do que um carpinteiro? Sim. Ele é o próprio Deus humanizado. Ele é o Filho de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. 1 João 2:23, lá na Epístola de João: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ele se encarnou, se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Ele deixou a glória, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou para nos encher do seu Espírito. Ele deixou a sua glória, mas não deixou a sua divindade. Aleluia! Ele continua sendo Deus. E por que ele nasceu? Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de criar o homem e recuperá-lo do pecado. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, está escrito que Ele nos amou e nos chamou e nos salvou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. E o adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro
da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No plano de Deus, no seu plano, além do nosso entendimento, antes da criação, Ele já tinha em mente, já sabia que o homem ia pecar, que muitas pessoas questionam também isso. Ele já sabia, ele não fez, não era a intenção que o homem pecasse. Deus fez o homem perfeito, santo, saudável, eterno, mas dotou o homem de liberdade de escolha. E foi aí que a tentação falou mais alto. E por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando você ensinar alguém, e alguém falar, eu não sou pecador não, que pecado nada, então por que você morre? Por que você vai morrer um dia? Porque você pecou. E por que Jesus nasceu? Para que um dia pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Se um homem fosse pagar o preço dos seus pecados, quanto custaria? Uma eternidade no inferno. Pagaria o seu pecado? Pagaria. Mas você quer? Não. Então olhe para a cruz. Ali foi pago. O que Jesus quer de nós, do ser humano, da humanidade, é simplesmente o reconhecimento e a renúncia do pecado. Reconhecer que Ele pagou a nossa condenação, Ele pagou o nosso inferno, Ele pagou por nossa desobediência, Ele pagou o nosso julgamento. Ninguém precisa ser condenado, já está pago. Ele pagou tudo. Lá em João 19:30, na passagem da ressurreição, Jesus disse, está consumado. Ó Pai, a obra que tu me deste a fazer. E quando lhe deram vinagre misturado com fel, ele não quis tomar. Por quê? Porque o fel, ele tira, amortece as dores do sofrimento. Jesus recusou a tomar o vinagre misturado com fel. Ele sofreu dores físicas, dores mentais, psicológicas, ausência do Pai. Ele tomou toda a culpa, toda a nossa culpa diante da lei de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem os atributos de Deus. Entende que Deus é onisciente, sabe tudo, é onipresente, está em todo lugar, é onipotente, pode tudo. Até entende alguns atributos morais de Deus, que é o amor. Deus ama, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas ignoram dois atributos. Deus é justiça, e o maior atributo, qual é o maior atributo de Deus? Segundo os teólogos, a santidade de Deus. O ser humano nunca irá descobrir que Deus é santo. Como é que um ser humano pode descobrir que o sangue de Jesus, o seu Filho, purifica de todo pecado e foi derramado para perdão de pecados? O homem nem sabe que é pecador se não escutar uma mensagem da palavra de Deus. Ao escutar a mensagem, o Espírito Santo convence do pecado. Ao ser convencido, ele se sente mal. Ofendi a Deus com meus pecados. Como me livrar da culpa?
Jesus Cristo, quando derramou seu sangue, Ele também liberta da culpa da consciência. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, o sangue de Jesus também liberta da culpa. Se alguma coisa te condena, se a tua consciência te condena, diz a Bíblia, em 1 João 3,20, maior é Deus do que a nossa consciência. Mas veja bem aqui, em Hebreus 9,14, olha o que diz. Vou ler o 13 e 14. Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais, olha aqui, Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Como é que pode um crente cantar hino de fé se a sua consciência o acusa? Impossível cantar. É impossível ser crente se a consciência acusa. É ou não é? Mas o sangue de Jesus foi derramado, tirou a nossa culpa diante da lei, que é santa, tirou a mancha da nossa alma, nos purificou, nos perdoou, e a Bíblia diz: se andarmos na luz do Evangelho, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por que uma pessoa que anda em trevas, quando vê um crente, se esconde? Porque Adão se escondeu de Deus, e Deus disse: Adão, onde você está? Augusto, cadê você? André, onde você está? O casal aqui, cadê vocês? Deus chama a gente. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas por que chamou? Para despertar a consciência de Adão, que ele estava longe de Deus. O que Deus fez? Pegou a pele de um cordeiro e vestiu Adão e Eva, que simboliza Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, eles viram que estavam nus e se cobriram com folha de figueira. Não adiantou nada, né? Folha de figueira. Está aqui em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Não adiantou nada, né? O homem se cobrir de religião, religiosidade, boas obras, vou no culto todo dia. Olha quanta folha de figueira. E Deus continuando vendo o pecado. Mas o que Deus fez? Em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A pele de um cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Estavam agora recuperados, salvos, livres, né? Adão morreu com 930 anos, mas Deus providenciou, através do cordeiro, a salvação de Adão e Eva. Me perguntaram uma vez: no céu seremos reconhecidos? Claro, claro. No céu tem tristeza? Não. Se você tem um ente querido que não se salvou,
lá você não vai lembrar dele, porque lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá não tem cemitério, lá não tem delegacia, lá não tem o mal. Por isso, quando a gente desperta de manhã, diz o Salmo 5, versículo 3: pela manhã me apresentarei a ti, Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Jesus tirou de nós todo o mal proveniente do pecado, lá na cruz. Aleluia! Por que Jesus nasceu? Para um dia, com 33 anos e meio, pagar o preço que nossos pecados mereciam, a condenação. Ele pagou o preço com seu próprio sangue. Não foi os romanos que o mataram, nem os judeus. Jesus disse em João 10:17: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente dou, tenho o poder de dar e poder de tomá-la. Então, Romanos 4:25: por nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Existem dois tipos de pecadores: pecadores justificados por essa fé em Cristo e pecadores condenados por rejeitarem a Cristo. Em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. O crente pode morrer tranquilo, porque ele tem paz com Deus. O pecado não separa de Deus, porque Cristo pagou na cruz. Romanos 5:1. E lá em Romanos 5:9, diz assim: justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Jesus, salvos da ira de Deus. E ainda mais um versículo em João, no capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que Jesus nasceu? Para pagar a nossa culpa, para pagar por nossa salvação. Ninguém podia pagar, não tinha outro meio de salvação a não ser pelo sangue de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, terminando. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em outra versão diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou de nossos pecados. Libertou, lavou, santificou, justificou. E um dia, se você permanecer fiel, você será glorificado. Por isso Jesus nasceu, para ser o nosso Salvador na cruz, Redentor, nos comprou, nos santificou, nos purificou,
e está nos aperfeiçoando a cada momento. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, quando o Senhor apareceu aos pastores, homens simples no campo. Com todo o Teu resplendor, eles ficaram com muito medo e com muita alegria, com muita pressa, foram Te observar quando o Senhor era criança aqui na terra. Ó Jesus, Tu nos iluminaste pela Tua Palavra, porque o Senhor nasceu, para ser o nosso Redentor, para ser o Senhor de nossa vida. Ó Senhor, Te agradecemos, que muitas pessoas nesse Natal sejam alcançadas pela mensagem redentora da Tua salvação. Em nome de Jesus, Te agradecemos e oramos. Amém. Nós vamos agora recolher os dízimos e ofertas e cantar o hino do Natal.